Irmãos, me sobraram 30 minutos para ministrar, mas amém, glória a Deus. Vamos lá. Ouça aqui, como eu venho a cada domingo, irmãos, com tanto temor e tremor, compartilhar uma palavra aqui, e eu venho, e Deus sabe disso, que eu venho sempre como barro na mão do oleiro, para que o Senhor, a despeito de todas as minhas limitações, fale comigo e com você. E como eu e você precisamos vir com o coração aberto para ouvirmos a voz de Deus. Eu insisto aqui, alguns já mais antigos sabem disso. Eu não venho aqui com o intuito de agradar você. Eu não venho aqui com o intuito de conseguir mais seguidores. Eu não venho aqui com o intuito de ser alguém agradável aos seus ouvidos. Porque um dia eu vou prestar conta de tudo aquilo que eu falei e fiz aqui. Naquele dia, meu carro não estará lá, minha casa não estará lá, meus diplomas não estarão lá. E sabe, irmãos, eu me lembro de João 3,16, comigo assim, eu sou alguém muito amado por Deus. Diga para quem está do seu ladinho, você é alguém muito amado por Deus. E sabe, irmãos, como eu e você, eu queria que você abrisse o texto de 2 Timóteo. Pastor, nós não vamos para Romanos? Vamos, mas vamos aqui numa introduçãozinha aqui. Enquanto eu orava e preparava uma mensagem, eu coloquei uma frase. Eu queria, se estivesse aí, eu acredito que eu coloquei para projetar, que o Evangelho não tem a finalidade de agradar você. O Evangelho não tem a finalidade de agradar você. O Evangelho tem a finalidade de salvar você. Você entendeu? Vou repetir. O Evangelho não é para agradar você, sair daqui, nossa, que legal, que gostoso, tudo que eu ouvi. Não. O Evangelho, Everton, ele vem para salvar você, a Patrícia e os seus filhos, ponto. E muitas vezes isso, Claudete, vai confrontar, vai bater de frente com a gente. E por isso muitas vezes falam para mim, pastor, o senhor precisava falar algumas coisas assim mais up. Alguns falam, né? Assim, pastor, o senhor bate demais. Eu falei, eu não bato não, irmão. Eu só leio a palavra. Mas é que o Evangelho não tem a finalidade de ser agradável, irmãos. O Evangelho, ele tem a finalidade de nos livrar daquilo que pode nos matar. Repita comigo. O Evangelho não tem a finalidade de me agradar. E eu preciso tomar cuidado com mensagens que são agradáveis e gostosinhas de ouvir. Você entende isso, meu irmão? Eu não vou ser o ranzinza, o rabugento aqui, mas eu queria que você entendesse que o Evangelho ele precisa confrontar a nossa natureza má e pecaminosa. Romanos diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Abriu aí 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Achou na sua Bíblia? Vamos lá? Pode ler. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo.
Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ó, o que está escrito aí? Vai chegar um tempo em que as pessoas não vão o quê? Suportar a sã doutrina. Ah, isso não. Aí está pesado demais. Isso é religião. Você está sendo religioso demais. Isso é religião, né? Religião mata. Sim, religião mata. Mas a palavra de Deus não mata. A palavra de Deus dá vida, aquilo que está morto. Amém? Mas tem gente que vai ouvir e fala assim, não quero ouvir isso não. Deixa eu aqui. A mesma casa, a mesma vida, as mesmas flores, os mesmos jardins. Ai, pastor, eu não mudo. Ah, é? Então você vai para o inferno se você não mudar. Porque o evangelho vem para mudar o homem, mudar a sua natureza. Sequência do texto. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Ai, Senhor, eu vou procurar um outro lugar que fala alguma coisa assim mais gostosinha de ouvir. Que fala assim, esse cara é você, vai dar tudo certo, agora é só vitória. Eu vou procurar um outro lugar, né? Aqui tudo pode, o seu jeito é o jeito certo. Se isso te faz feliz, vai, vaso, e vaza para o inferno. Mas as pessoas estão querendo ouvir, e quando começa a agredir que você precisa mudar, que você precisa se arrepender. Exemplo, irmãos, eu estive em Israel durante 12 dias. Olha que coisa louca, irmãos. Com todos os pepinos deles, como são zelosos. Cheguei lá em um dia no hotel, no Shabá. Shabá para eles é o sábado, certo? Shabá deles. Eu cheguei no elevador Lincoln, elevador grande, não tinha assessorista. Não tinha. E detalhe, todos os botões estavam automaticamente já programados para parar em todos os andares. Porque nem o elevador pode trabalhar naquele dia. Dia santo do Senhor. Chegamos para comer, estávamos num restaurante chique em Israel, um restaurante Rosaura muito bom. Chegamos lá, no dia anterior tinha uma multidão de gente trabalhando. E de repente eu vi uns gatos pingados só trabalhando. Aí eu fui pedir alguma coisa para comer. Falou, as coisas estão lá. Mas é tudo lanche frio. Se você quiser alguma coisa, esquentar, você que tem que esquentar. Porque os funcionários que tem aí não dão conta. Mas esses funcionários não são judeus, não, são russos trabalhando aqui. Porque no Shabá ninguém trabalha aqui. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão neste momento, ou estão na sinagoga, ou eles estão em casa adorando a Deus. Irmãos, algo que foi ensinado a eles há 5.000 anos. E olha o zelo que eles ainda preservam. E entenda, eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém. Mas a Bíblia diz, o zelo da tua casa me consome. Quantos de nós negociamos aquilo que é o culto para adorar a Deus, com tanta ausência de temor e tremor? Ah, pastor, isso é ser religioso demais. Não, filho, você pega o que você quiser. Faça o que você quiser. Meus filhos têm aprendido comigo que domingo é dia de adorar o Senhor. Com raríssimas, mas raríssimas exceções. Vou repetir,
raríssimas exceções. É porque o senhor é pastor? Não, eu nem sempre fui pastor. Talvez o seu domingo você pode transformar em um sábado, em uma segunda. Eu quero saber o seguinte: você tem o dia em que você para adorar a Deus? Mas sabe o que ocorre, irmãos? E por isso nós vamos estou amando tratar o livro de Romanos. Nós vamos falar algo hoje que ninguém gosta de ouvir. A gente gosta de ouvir que Deus é bom, que Deus é amor, e Deus é bom, e Deus é amor, e Deus é santo. E porque Ele é bom, porque Ele é santo, Ele também é juiz. E não aceita, não engole irreverência, ausência de temor e tremor. Ele é também fogo consumidor. Os homens pecaram, e por isso Deus amou o mundo de tal maneira que foi dar uma chance para o homem. Todos pecaram, todos estão perdidos, todos. Em pecado me concebeu a minha mãe, diz a palavra. Nascemos condenados ao inferno, todos nós. Diga para o seu irmão: você nasceu condenado ao inferno. Ai, pastor, nasceu, Daniel, nasceu condenado ao inferno. Todos, sem exceção. Você quer que eu minta para você? Não, você vai para o céu, continua vivendo assim, viu? Isto não é verdade, eu estou aqui para falar a verdade. A verdade é que todos pecaram e todos estão condenados. Mas existe uma salvação, um único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a porta, e quem entrar por mim receberá a vida eterna. Existe, pode aplaudir, porque Ele é o caminho, Ele é o caminho. Amém? Agora, como mencionei, estou continuando aquilo que eu preguei na semana passada, introduzindo a ira de Deus, falar sobre a ira de Deus, que o evangelho, a estratégia do diabo não é combater o evangelho, mas é enfiar no meio do nosso evangelho um outro evangelho que não é verdadeiro. E aí é onde a gente precisa tomar cuidado. Porque tem coisa, lembra lá do Denorex? Parece remédio, tem cheiro de remédio. E tem gente, irmãos, que parece que está salvo, parece crente, parece evangélico, parece que vai para o céu, mas não vai. E por isso que eu venho com profundo temor e tremor, porque eu e você só temos uma chance, Marcos, acabou. Não existe purgatório, nem com pulga, nem sem pulga. Viu? Não existe um lugar, uma segunda chance, não. Aos homens é dado morrer uma única vez, e depois desta vida, o juízo de Deus virá sobre todo homem. Ponto. Acabou, como diz o nordestino, ponto. Acabou, pronto. Acabou. Beleza. Vamos para Romanos. Abra a sua Bíblia. O assunto é pesado, mas ele é necessário. Enquanto você abre aí, você entende, irmãos, que eu venho com um coração de pai, irmãos. Eu não estou querendo aqui dinheiro de ninguém, aplauso de ninguém, abraço de ninguém. Mas eu gosto de abraço, viu, irmãos? Mas não estou aqui por causa disso. Eu estou aqui verdadeiramente preocupado, irmãos. Da gente achar que é e não é. Achar que vai e não vai a Deus. Pensar que temos e não temos. Romanos capítulo 1, a partir do verso 18 até o verso 25. Acompanhe na sua Bíblia, o ideal é na sua Bíblia, se você não tem, os irmãos vão projetar, mas acompanhe, que nós vamos, sem pressa, nós vamos esmiuçar. Eu tenho 95 pontos para tratar. Se eu conseguir tratar hoje 6, está ótimo.
senão nós vamos em frente. Beleza? Eu vou ser, irmãos, eu ouvi a última mensagem de Spurgeon e um dia eu quero poder falar aquilo, Lincoln, que Spurgeon disse, na última mensagem dele, ele disse, nenhuma sã doutrina eu deixei de pregar enquanto fui pastor de vocês. Nada que Deus quer que o seu povo saiba, eu ocultei de vocês. Por isso eu posso dizer, terminei a minha carreira. Um dia eu vou dizer isto. Então, eu insisto aqui, nós vamos procurar destacar hoje 6 grandes ensinos deste pedacinho de texto. Amém? Está aí? Vamos lá. Romanos capítulo 1, do verso 18 a verso 25. Vamos lá. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda... A ira de Deus, a tradução correta, não é revelada, porque aí esse verbo está conjugado no passado. A tradução correta é a ira de Deus se revela. No inglês a gente chama isso de present continuous. Meu professor de inglês está assistindo, me dá uma nota boa lá, né? Present continuous. No português, a gente chama isso de quê, irmãos? Gerúndio. Que é o quê? Revelando, mostrando. É algo que já começou, continua e não acabou ainda. E no grego é chamado de uma ação continuada. Tem uma expressão correta, não sei se eu coloquei aqui, que no grego se chama de ação durativa, que dura ainda, que permanece. Então, a ira de Deus, pastor, Deus pode irar? Pode, nós vamos ver daqui a pouquinho. E ele já ficou irado? Não, ele continua. Ele ficou, ele continua e vai ter o dia da grande ira. E isso é uma verdade bíblica que a gente não ouve nos púlpitos, que a gente não ouve nos programas de televisão, que a gente não ouve nas rádios, Júnior, mas ela é necessária para todos nós. Para todos nós. Sequência do texto. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Aí Paulo não aguenta, está um assunto pesado, ele já finda com uma doxologia aqui, que é uma explosão de louvor aqui. Mas vamos lá. Ouça aqui, depois na sua casa, eu quero que você estude, não vai dar tempo de eu... algumas coisas importantes desse texto, e eu vou dar uma passada aqui,
e pegar algumas coisas essenciais. Mas você promete que você vai ler o boletim na sua casa, gaste tempo no boletim, porque tem muita coisa importante nesses poucos textos. Mas vamos lá, vamos dar uma passada aqui por cima. Primeira coisa que eu queria destacar aqui, né? Trazendo um teminha legal aqui, ó, uma chamada legal, é o outro lado da moeda. Repita comigo, tudo na vida tem o outro lado da moeda. Tem aquilo que a gente ganha e aquilo que a gente perde. Ninguém ganha só tudo, irmão. Só ganha. Todas as decisões que você vai tomar na sua vida, algumas coisas você vai ganhar e outras coisas você vai perder. Beleza? Sempre vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai decidir namorar com aquela moça, namorar com aquele moço, vai mudar de emprego, ó. Alguma coisa você vai ganhar. Repita comigo assim, todas as minhas decisões, eu sempre preciso olhar os dois lados da moeda. Porque de um lado é coroa, mas do outro lado é cara. A gente gosta da coroa, glória. Como diria a Débora Soares, de glamour. A gente gosta do bom, mas vai ter o lado do cara. O lado do cara. E a gente precisa também, no que diz respeito ao evangelho, nós precisamos tomar cuidado. Tem céu, irmãos, mas tem inferno também. Tem salvação, irmãos, no evangelho. Nós precisamos considerar isso. No Evangelho, Jefferson, tem alegria eterna. Mas dependendo da... assim no Evangelho. Ai, pastor, mas como o senhor é chato. Chato, porque eu amo você e eu quero que isso entre na sua cabeça. Diga, no Evangelho, tudo tem dois lados. As minhas decisões sempre vão apontar para duas coisas. Mas pastor, o Evangelho não é boas novas, boas notícias sim, mas o que é bom para um porque aceitou, é horrível para o outro porque disse não. Não quero, não aceito. Olha um outro texto que confirma isso. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Do verso 11 a 19. Pode começar. Deuteronômio, capítulo 30. Do verso 11 a 19. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Vai dar uma paradinha aqui, ó. Diga que, ó, irmãos, não é algo novo. Ah, mas é difícil assim, né? É difícil, João Paulo, é difícil. Não, ó, o povo daquela época disso já dizia, é difícil. Não, não é difícil não. É que você não quer obedecer. É porque nós temos algo chamado livre-arbítrio, irmãos. Nós decidimos. Deus coloca diante de nós. E nós vamos ver no texto, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você está vendo que o cara não presta. Ai, pastor, mas ele é tão fofinho, tão engraçadinho. Ai, pastor, quando ele me beija eu fico assim tão arrepiada. Você vai arrepiar de terror depois. Porque o bichinho é uma praga. Olha como ele trata a mãe dele. Olha como ele trata os irmãos. Não quer saber de estudar, de trabalhar, não busca Deus. Ai, pastor, mas ele é tão lolo, tão fofinho. Você vai ver a fofura dos tapas na orelha que ele vai dar no você. E eu vou falar, serva minha, isso que te digo, bem feito, bem feito, bem feito. Ai, pastor, não, porque ela teve condições de decidir. Ela teve condições. Ele teve condições de decidir.
Foi conhecer a menina. A menina tinha uma roupa que cabia na metade da palma da mão. Ai, pastor, mas ela é tão. É, filho, você vai ver tão, não sei. Mas teve condições de decidir, olhar. Mano, as nossas decisões nos custam. Tudo na vida tem dois lados. A moeda que tem dois lados. Quer fazer, filho? A sua decisão vai lhe custar algo. Deuteronômio está apontando isso. Sequência do texto. Verso 13. Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Continua. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Olha, ele está colocando diante de nós, irmãos. Decida. Já foi a expressão que muitas vezes o menos é mais e o mais é menos? Ah, mas eu vou ganhar mais. Ah, é mesmo? E sua família vai ganhar o que com isso? Ah, mas aí eu vou ganhar menos. Mas você já viu o quanto que sua família vai ganhar mais de seu tempo, da sua atenção? Quantas vezes, irmãos, eu tinha tanta coisa para resolver, sabe o que eu fiz? Eu, ao invés de orar 1 hora, orei 2, 3 horas. E aquilo que eu ia precisar de 8 horas para resolver, eu resolvi em meia hora. Busque a Deus. Tome decisões debaixo da orientação de Deus, Vamos para outro texto, rapidinho aqui. Hebreus, capítulo 4. Enquanto você procura, que eu não deixei ela ler, porque senão não vai dar tempo de tanta coisa que a gente precisa ler. Enquanto você procura Hebreus 4, 6, o finalzinho lá de Deuteronômio, que no boletim vai estar inteiro, diz lá: coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. É um negócio louco, irmãos. Deus está dizendo: escolhe a vida. Mas sabe o que ocorreu com aquele povo? Olha para mim aqui. Sabe o que eles escolheram, Jefferson? Eles escolheram a desobediência. Por isso depois outros textos vão dizer que vocês são loucos. Eu mostrei para vocês, eu enxertei em vocês o conhecimento, eu falei, mas na hora de você decidir, você tomou a decisão pelo caminho mais fácil, o caminho mais simples, e eu disse para você não fazer aquilo. Ou eu disse, faça aquilo, e você não quis fazer. Hebreus, capítulo 4, verso 6, a partir do verso 6, pode ler. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Irmãos, agora ele está apontando, Hebreus está apontando para aquele texto anterior que nós lemos em Romanos, em Deuteronômio. Foi orientado, mas por causa da desobediência. Irmãos, repita comigo: que Deus me livre de ter um coração desobediente. Repita: que eu possa, ainda que eu não goste, ainda que eu não tenha prazer, mas que eu faça, que eu obedeça o que Deus falar comigo. Não é o que o Davis falar, não é o que o pastor falar, é que se Deus falar com você, meu irmão, comigo você decide, vou, não vou, faço, não faço, o que eu.
Mas se foi Deus, irmãos, Deus está sonhando com o homem. Deus é apaixonado por mim, pela nossa casa, pela nossa família, pelos seus netos. E muitas vezes Ele tem vontade de bradar, e Ele brada. E nós vimos ali, Ele brada pela criação, pelos mares, pelos céus. Os céus proclamam a glória de Deus. E nós vivemos como se Deus fosse um ser humano. Sequência do texto. Verso 7. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Se hoje ouvirdes a voz, o que, irmãos? Não endureça o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Repita comigo assim: nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Vamos para outro texto, Isaías capítulo 1, verso 19, diz: abriu aí, Isaías 1, 19. Se, a gente aprende na escola, lembra? Conjunção condicional, né? Se vocês estiverem dispostos a obedecer, aqui tem uma condição. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, o que vai acontecer? Comerão os melhores frutos desta terra. Mas, outra conjunção, só que agora a gente chama no português de conjunção adversativa, porque é uma advertência, contudo, entretanto, vamos lá. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão o que, irmãos? Devorados pela espada, pois o Senhor é quem? O Senhor é quem? E o que ocorreu com aquele povo? Eles não ouviram e foram devorados pela espada. Que Deus nos livre, irmãos, de agirmos do mesmo jeito. Essas histórias foram registradas, Alexandre, para a gente ver, gente, que Deus está falando, que está orientando. Não vá, não pegue, não assista, não frequenta, mas o homem sábio aos seus próprios olhos, não, isso para mim não me afeta, isso para mim não é nada, isso para mim... Cuidado. Segunda coisa que eu quero destacar, a ira de Deus, ela é revelada, como eu mencionei aqui, como eu e você precisamos tomar cuidado. Eu coloquei uma frase a respeito do juiz, está pronta, Ju? A frase do juiz, põe para mim. Irmãos, se as pessoas fossem sensíveis à manifestação da ira de Deus, em relação a elas ficariam, achou a frase? Ficariam assim, desesperadas, sabe? Mas a Bíblia fala a respeito de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? É gente que tem um pescoço duro. Por que a Bíblia usa a expressão dura cerviz, de pescoço duro? Porque é gente que não baixa a cabeça para nada. Está aí, estou ouvindo. Aí. Tem gente que está aqui ouvindo e diz, daí, vou continuar assistindo, vou continuar fazendo, vou continuar indo, e aí? O que é isso? O que é isso? É gente de dura serviço, não baixa a cabeça, não inclina, não baixa a cabeça para ninguém.
E nem para Deus. Deus está falando para o cara: meu, para, não vá, passe a fazer. Mas o que ocorre? Ele está com a cabecinha dura. Não mudo, eu sei o que eu estou fazendo. Não, você está idolatrando você mesmo. Porque só o seu jeito é o jeito certo. Cuidado com isso. A ira de Deus, ela será revelada um dia, irmãos. E aí eu coloquei aqui a frase do juiz. Volta lá, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Um juiz sem nenhuma aversão ao mal não seria um bom juiz. É perfeitamente apropriado que um Deus santo e justo seja levado à ira contra, porque ele é um justo juiz, irmãos. Não tem como o juiz chegar e tomar um cafezinho com o traficante, com o pedófilo e dizer: e aí, mano, beleza, tudo bem? E aí, estamos junto. O juiz pode fazer isso? Não. O juiz tem que ter aversão ao mal. E olha, pastor, mas Deus se ira. Vamos lá aqui, ó. Agora engata uma cesta aí, alguns textos. Romanos 2,5. Romanos 2,5 diz: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Existe ira de Deus, irmãos? A ira de Deus não é igual ao homem. Ai, pisou no meu pé. Ai, estou irado com você. Deu uma fechada. Não. É um justo juiz. Que o homem foi condenado. E o justo juiz quer salvar o homem. Mas se ele não tomar cuidado com as suas decisões, ele vai colher. Outro texto, Efésios capítulo 5, verso 6. Efésios capítulo 5, verso 6. Diz lá: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que João 3,16, não, é o 36, no mesmo capítulo. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece. O texto está dizendo que existem pessoas que já estão vivendo debaixo da ira de Deus. Pergunta, olhe para mim. Irmãos, existem pessoas aqui que estão vivendo debaixo da ira de Deus. Aqui. Estão vivendo debaixo da ira de Deus. Apocalipse capítulo 16, verso 1. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra o que, irmãos? Vão derramar sobre a terra o que, irmãos? As 7 taças da ira de Deus. Deus fica irado, fica, esteve, está, e você não tem noção do que virá. E você não tem noção do que virá. Por isso, no Salmo 60, verso 1, o salmista termina dizendo, tu nos rejeitastes e nos dispersastes. Ó Deus, tu derramastes a tua ira, mas restaura-nos agora. E nós vamos ver, não hoje, mas que uma das manifestações da ira de Deus é quando você já não consegue saber mais o que é certo e o que é errado. Deus chega para você e diz: faça tudo o que você quer. Ai, pastor,
A ira de Deus não é quando a minha casa cair, quando eu for mandado embora. Filho, isso não é fichinho, isso não é nada. A ira de Deus se manifesta sobre a vida de um homem e de uma mulher quando Deus deixa de falar com ele. Agora, não quer tanto? Eu estou dizendo para você, não vai, não vai, não vai, não pega, não vai, saia, não quer? Então tá bom. Vá e faça o que você quer. Quando o homem é entregue aos seus próprios desejos e vontades, a ira de Deus, dona Creuza, se manifestou. E agora, a desobediência vai lhe custar muito caro aqui e também naquele grande dia. Repita, misericórdia. Como eu e você, irmãos, precisamos tomar cuidado com isso. Terceiro destaque, o que provoca a ira de Deus. Isaías 59, verso 1, nos ensina o que é que provoca a ira de Deus. É o pecado. Por isso que, como mencionei na semana passada, nas igrejas emergentes, o cara fala 7 passos de ser feliz, 7 passos para cuidar do seu filho, 7 passos para ser um homem bem-sucedido no trabalho, 7 passos para cuidar da esposa, 7 passos para cuidar do marido, 7 passos para receber promoção, 7 passos para ter uma vida saudável, 7 passos e vai, só não diz uma coisa. O primeiro passo, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Por quê? Porque o texto de Isaías diz que o que nos separa de Deus são os nossos pecados. Pastor, como saber o que é pecado e o que não é? Tudo aquilo que te distancia de Deus é pecado. Tudo que te distancia de Deus, o que perde a glória, a presença, a alegria de Deus, tudo isso é pecado. Não entra na linha de pode ou não pode, não. A questão é a seguinte: a glória, a presença, Deus pode ir nos lugares aonde você vai, Deus pode assistir o que você assiste, Deus pode pegar o que você pega, Deus pode falar o que você fala, Deus pode frequentar os lugares que você frequenta, Deus pode conversar com você do jeito que você conversa com o seu amigo, Deus pode. Se não pode, meu irmão, isso é pecado e você precisa se arrepender e abandonar, ponto. Amém? Diga assim, eu preciso tomar cuidado para não suprimir a verdade de Deus. Acho que eu coloquei definição de suprimir, né? Porque o texto de Romanos fala que suprimiram a verdade. O que é suprimir a verdade, né? Suprimir a verdade é impedir, sufocar, aprisionar, obscurecer, reprimir, está lá a definição de suprimir. Como eu e você precisamos tomar cuidado, porque suprimir, irmãos, a gente sabe que não pode, a gente sabe que não deve, mas sabe o que a gente faz? A gente joga lá para o subconsciente, deixa lá guardadinha, justifica, isso é religião demais. Eu não quero ser religioso, eu quero ser a boca de Deus para você. Cuidado, que existem coisas que Deus está falando para você e você está suprimindo, sufocando a verdade, guardando, dizendo assim, não, isso aqui não precisa, deixa eu jogar, isso aqui é um exagero, não precisa de tanto. Aí você suprime a verdade, você diminui, você reduz a verdade de Deus. Repita comigo assim, eu preciso tomar cuidado para não suprimir a verdade de Deus. Olha uma frase, tem um teólogo que eu gosto muito dele, tem uma frase de R.C. Sproul, acho que eu também coloquei aí, vamos ler juntos? Acho que eu vou ler, porque ele vai todo mundo misturado de língua, mas vamos lá. R.C. Sproul escreveu o seguinte, está aí? R.C. Sproul, estou lhe dando? Não? R.C. Aí, agora sim, vamos lá. Sproul, ele escreveu o seguinte, ele era um teólogo famoso e vai dar discurso, ele é muito convidado nos Estados Unidos, e aí ele colocou a respeito de uma visita que ele foi fazer em uma universidade. Olha lá, há vários anos fui convidado para falar a um clube de ateus numa universidade. E aí, olha o que ele falou lá. Estou lhes dando, ele falando uma parte do discurso dele, estou lhes dando argumentos para a existência de Deus,
mas sinto que estou chovendo no molhado, pois tenho que lhes dizer que não preciso provar a vocês que Deus existe, porque creio que vocês já sabem disso. O problema de vocês não é não saber que Deus existe. Seu problema é que vocês desprezam o Deus que sabem que existe. O problema de vocês não é intelectual, é moral. Vocês odeiam a Deus. Assim, não, meu problema aqui, falei, expliquei cientificamente, procurei mostrar por toda a criação, porque a criação revela que Deus é, e por isso que o texto que nós lemos diz que os homens serão indesculpáveis, algumas versões inexcusáveis, mesma coisa, porque não vai ter desculpa, irmãos. Olha, eu revelei o meu poder e a minha grandeza nas estrelas, nos mares, na criação, em toda a formação do homem. Você é indesculpável. E por isso nós misturamos, viu, irmãos? A gente, aqui, a nossa cultura, no Brasil, a gente assim, tolinho, não é? Mas a Bíblia diz, nunca chame ninguém de tolo. Não, já viram isso? Puxa, eu já chamei tanta gente de tolo. Mas por quê? Porque o brasileiro, quando chama alguém de tolo, é o bobinho, o que não sabe nada. Ai, bobinho, seu tolinho. Já usou essa expressão? Não, fique tranquilo. Mas biblicamente, e a tradição judaica, o tolo tem outro entendimento. O que é um tolo na cultura judaica? É aquele que sabe que Deus existe e o despreza. Tô nem aí para o que você fala ou para o que você ensina. Isto é ser tolo. Tolo é aquele a Deus em toda a sua criação. Atributos invisíveis são revelados através de tudo aquilo que foi criado. No verso 20, vemos isso. Deus não nos deu um mundo e disse, sentem-se e comecem a pensar de onde veio o mundo e raciocinem a partir dos cosmos, né? Não, irmãos, Deus revela a sua grandeza e o seu poder e deixa isso de forma clara diante de todos os homens. Eu escrevi uma frase também para ler, o ser eterno, daí, o ser eterno, que Deus, irmãos, Deus não é visto diretamente, mas Ele é visto por meio de todas as coisas que Ele criou. Repita comigo assim, Deus não é visto de forma natural, mas Deus é visto por tudo aquilo que Ele criou. E naquele dia, não adianta eu falar que eu não sabia que Ele existia, porque Ele existe. E na verdade, eu sei disso. O ser eterno e autônomo de Deus tem sido revelado em cada folha, cada página, cada gota de chuva e cada centímetro do nosso cosmos, desde o início dos tempos. O mundo temporal e o veículo é o veículo da revelação divina, e por meio dele, todas as pessoas são capazes de saber que Deus existe. O eterno poder de Deus e seus atributos inerentes, imutabilidade, onisciência, onipresença e tudo que pertence à divindade são tornados claros por meio da natureza. Quinto ponto, que eu já mencionei, já tratei aqui, que está com base no verso 20. Seremos homens sem desculpa diante de Deus. As pessoas dizem que Deus é um Deus de amor e não um Deus de ira. Mas não é o Deus das Escrituras. O Deus de amor revelado nas Escrituras também é o Deus de ira contra o pecado. Não haverá justificativa
para os homens. No verso 21 de Romanos, aí Romanos 1 diz: portanto, tendo conhecimento de Deus, o que diz o texto? Não o glorificaram como Deus. Sexto e último ponto, enquanto a banda vem para cá: corações obscurecidos. Verso 21, tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Irmãos, que Deus nos livre de sermos tão sábios aos nossos próprios olhos, que nos tornamos obscurecidos no coração, de vendo-o, não o reconhecemos como Deus. E para terminar, eu pedi para eles uma música, que enquanto eu orava na minha casa, eu me lembrava quando era pititico. E eu fiquei sabendo que essa música foi composta em 1973. Já tinha 2 aninhos de idade. Quase todos vocês conhecem a música. Eu era pititico, irmãos. Por que nós valorizamos tanto as crianças nesta igreja? Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito de um treinamento que nós vamos ter com todos aqueles que dão aula e aqueles que pretendem dar aula para as crianças. Sabe, irmãos, use seu talento, suas habilidades, para que realmente você possa brilhar entre nós. Irmãos, nós vamos, o David e a Vitória estão selecionando 8 músicas que nós vamos mandar para vocês pelo YouTube, lá pelo WhatsApp. Porque nós começamos um período de louvor com o Ministério Infantil. E sabe o que nós descobrimos? Que as crianças não sabem cantar as nossas músicas. Eles sabem cantar as músicas da nossa. Agora eu nem vou perguntar o que é que eles sabem cantar. Faça da sua casa um lugar de adoração. Encha a sua casa da presença de Deus. Seus filhos estão vendo o que você faz, o que você ouve e o que você valoriza. Sabe por que eu não negocio nada de reunião, nada de culto? Porque quando eu era pititico, eu via meu pai e minha mãe não negociando nunca servir a Deus. Nunca. E isto impregnou em mim. A primeira vez que eu ouvi a música Deus Está Aqui, eu era uma criança. E tanta coisa, e essa música mesmo. Quer ver só uma palhinha? Não vamos cantar ela inteira, mas vamos lá. Olha lá. Nas estrelas veja sua mão. Põe a letra. E no vento ouço a sua voz. Ah, se eu tivesse a voz deles, Deus irmãos. domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim. Irmãos, eu era criança. Vou insistir. Eu era criança, do tamanho da dona Creuza, assim. Mas quando criança, Cleison, eu aprendi, irmãos, que nas estrelas eu vejo a sua mão. Eu ia para a praia, eu ia para a rua, eu ficava procurando Deus nas estrelas. Por isso que Jesus disse: quer entrar no reino, você precisa ser como criança. Nas estrelas vejo a sua mão. A sequência precisa mudar lá, viu? Porque eu não consigo mais agora. Precisa só querer um pedacinho ali.
Não, volta aqui, volta a música. Nas estrelas vejo sua mão, e no vento ouço a sua voz. Mas nós estamos correndo, irmãos. A gente curte a praia, a gente nada na praia, a gente faz um monte, a gente empina a pipa, mas a gente não consegue parar, Jordana, para olhar e falar assim: eu estou vendo a mão de Deus neste vento e nesta brisa. A gente não consegue adorar a Deus olhando para a criação, porque nós estamos correndo atrás de tanta coisa, e a gente perde as coisas simples da vida, aonde Deus se revela. Os atributos de Deus, Dani, são vistos na obra das suas mãos. Nas estrelas vejo sua mão, e no vento ouço sua voz. Deus domina sobre a terra e sobre o mar. O que Ele é para mim, não gosto dessa letra. A letra original não é o que Ele é para mim. A letra original diz: tudo Ele é para mim. Isso aí é uma versão tabajara da música. Tudo Ele é para mim. Repita comigo: tudo Ele é para mim. Estou olhando o sol, estou olhando as estrelas, estou sentindo o vento bater. Tudo Ele é para mim. Repita comigo assim: o inferno e o lago de fogo foi criado para o diabo e os seus anjos, não para mim. Você entende isto? Está escrito: não foi criado para o homem. Mas o que nos enxerta lá é a desobediência e o pecado. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa. Porque Ele quer ser tudo para você.